Eu quero contar 3 histórias que eu acho interessante. Por favor, vá comigo no livro de Mateus, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, nós vamos ler 2 histórias. Estão comigo, gente? Estão comigo aí? Pessoal lá de trás, 10 pessoas. Pessoal lá de trás está comigo? Pessoal da direita? Pessoal da esquerda? Pessoal da esquerda foi melhor. Pessoal da direita? Pessoal lá de trás? Vocês lá de trás foram melhores. Vocês são sempre os melhores. Vamos lá, gente. Mateus 8 diz assim, a partir do versículo 1, a primeira história. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, na minha tradução diz assim, você vai ter um pouquinho diferente aí, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me curar. E Jesus estendendo a mão, e aí é interessante, gente, né? Ele diz assim, Jesus estendendo a mão, tocou. Imediatamente, Jesus estendendo a mão, tocou nele, e diz assim, eu quero que você seja limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. E Jesus disse para ele, olha, não digas para ninguém, vai, se apresenta ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Primeira história, diga primeira história. Vamos lá, gente, primeira. Segunda história. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, lhe implorando, Senhor, o meu criado jaz em cama, em casa, de cama, paralítico, sofrendo de forma horrível. Jesus disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda, ordena, fala, manda uma palavra, e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, é o meu servo. Faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus se admirou e disse assim aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali, ranger de dente. Então disse Jesus, versículo 13, disse Jesus ao centurião, falou Jesus, ordenou Jesus ao centurião, vai e seja feita conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Diga comigo, segunda história. Terceira história, vá comigo no livro de Lucas, Lucas capítulo 8. Livro de Lucas, capítulo 8. E eu vou ler a partir do versículo 43. Lucas 8, 43. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, tudo o que lhe restava, veio atrás dele, tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro e seus companheiros disseram, Senhor, mestre, as multidões te tocam, as multidões te apertam. E como o Senhor diz, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se dele, trêmula, e prostrando-se antes dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, vai-te em paz. Gente, 3 histórias que eu acho interessante, cada uma
com pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Você vai encontrar, né, o leproso, você vai encontrar a mulher com fluxo de sangue, e você vai encontrar o centurião. O que eles tinham em comum, gente? Todos três estavam na multidão, mas não era a multidão. Todos três estavam na multidão, mas não era a multidão. A primeira coisa que eu vejo é assim, Jesus, ele participa, ele está presente. Onde Jesus Cristo andava, a Bíblia fala, multidões o seguiam. Pessoas seguiam Jesus. Mas é interessante que eram poucas pessoas da multidão, que não era a multidão, que acontecia alguma coisa com eles, que era o diferencial. E essas pessoas eram completamente curadas e recebiam o que desejavam. A minha pergunta para você hoje é assim, ei, você está na multidão? E o que é estar na multidão? Não, o que o povo faz, eu faço. O que o povo acredita, eu acredito. O que o povo diz, eu digo também. Para onde o povo vai, eu vou também. O que é que o povo está acreditando hoje? Eu acredito. Para onde é que o povo está? Eu vou também. O que é que estão dizendo? Eu acredito. Gente, cuidado. Cuidado com a multidão. E hoje nós estamos em uma... Me permitam falar desse jeito, né? Você que está conosco online, me permita dizer isso. Assim, hoje nós somos uma sociedade muito influenciada pelaquilo que a multidão diz. Crise. Oh, meu Deus, crise. Meu Deus, crise. Oh, Donald Trump ganhou. Ai, meu Deus, o Donald Trump. Tu conhece quem é o Donald Trump? Meu Deus, o Donald Trump ganhou, o Trump, não é Trump, não, é Trump, não é Trump, não é Trump, é Trump, eu lá sei, mas ele ganhou, sim. O que tem a ver isso contigo? Eu li um negócio interessante, né? Tinha assim, no interior ali, a Copiara. Mulher, tu viu o que ganhou? O Trump. Ela disse, mulher, cuidado com chikungunya, né? Como é o nome? Chikungunya. Eu lá quero saber de Trump, eu estou preocupado com chikungunya. É a realidade. Deixa para lá. Ei, o Senhor Jesus, Ele está na multidão, mas é impressionante que nós vamos perceber que não é a multidão que influencia Jesus, mas Jesus sempre está atento a pessoas que estão na multidão, mas não é a multidão. Não é a multidão. São pessoas que pensam diferente, são pessoas que olham diferente, são pessoas que agem diferente, são pessoas que são corajosas. São pessoas que vivem na multidão, estão na multidão. Jesus não pediu para a gente sair do mundo. Na verdade, a oração de Jesus, ele chama uma coisa interessante, assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que livre do mal. Não faço oração, Senhor, lá na minha empresa, o negócio está complicado, todo mundo é desse jeito, todo mundo é assim, Senhor, me bota para outro lugar. Não, é ali onde você deve estar, porque você está na multidão, mas você não é a multidão. Você está no mundo, mas você não é o mundo. Você está com as pessoas, mas você não é uma pessoa comum. Levanta a sua mão e diga assim, eu não sou comum. Vamos lá, gente, eu não sou comum. Ah, pastor, assim, eu dizer um negócio desse é orgulhoso. Não, porque hoje você precisa saber quem você é. Hoje você precisa ter suas convicções. Hoje, mais do que nunca, você precisa dizer, mostrar, falar quem você acredita. Somos do mundo, mas não estamos no mundo. Estamos no mundo, mas não participamos do mundo. Estamos na multidão, mas não somos da multidão.
Gente, aqui o texto diz, eu acho interessante, assim, multidões o seguiam. Quantos leprosos haviam naquele lugar? Quantas pessoas enfermas haviam naquele lugar? Quantas pessoas tinham naquele lugar? Mas teve um leproso que disse assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Quantas pessoas haviam naquela multidão? Jesus entra em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade bem pequena, hoje apenas ruínas. Apenas ruínas. Sobre Cafarnaum, Jesus diz assim: Cafarnaum, Zebulon. Ele fala de várias cidades, assim: se em ti vocês acreditassem no que havia feito. Se, olha aqui para mim, gente, olha aqui para mim. Se vocês tivessem acreditado em todos os milagres que eu fiz, vocês seriam uma cidade diferente. Minha pergunta para você, hoje aqui, mesmo nessa multidão, mesmo aqui, a minha pergunta é: quem você é? E o que é que você quer de Deus? Porque não é a multidão que vai dizer, que vai falar da sua necessidade. Você precisa ter a sua convicção diante de Jesus, hoje aqui nesse lugar. Senhor, no meio dessas pessoas aqui, no meio dessa multidão, eu quero o Senhor, eu desejo o Senhor, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Eu não sei quem é a pessoa do meu lado, eu não sei quem é a pessoa da minha direita, eu não sei quem é que, Senhor, mas eu sei por que eu estou aqui nesse lugar, eu sei por que eu vim aqui para esse lugar, eu sei a minha necessidade aqui nesse lugar. Eu não sei a dos outros, eu não sei quem veio fazer aqui, mas eu vim para cá, Senhor, porque eu preciso do Senhor, porque eu quero o Senhor, porque eu desejo o Senhor, porque eu necessito do Senhor, porque eu sei que é o Senhor que é a resposta para a minha vida. Gente, os três estavam na multidão, mas não era a multidão. Minha pergunta para você: o que é que eu tenho feito? Porque a multidão faz. O que é que eu tenho acreditado? Porque a multidão está acreditando. Por que eu estou perturbado? Se a multidão está perturbada, mas não tem nada a ver comigo. Não seja comum. Meu convite, quando eu olho para essas histórias, não seja comum. Saia da multidão. Saia da multidão. Toma um passo, toma uma decisão na sua vida, a sair da multidão, porque você não é uma pessoa comum. Deus ama pessoas que não se sentem pessoas. Eu não sou uma pessoa comum. Eu tenho certeza que Deus escuta pessoas cujo coração está na multidão, mas não pertence à multidão. Outra coisa que eu vejo nessa história interessante, assim, gente, todos três eram excluídos da sociedade. Todos três eram indignos. Todos três. Vamos lá, começar a falar do leproso. O leproso, naquela época, gente, você não imagina como é que é um leproso. Na cultura daquela época, um leproso era uma pessoa, primeiro, impura. Tocar um leproso, estar com um leproso, andar com um leproso, não era simplesmente a questão da doença, era impureza espiritual. Por quê? Porque o leproso era considerado uma pessoa amaldiçoada. Você lê no Antigo Testamento, você vai encontrar, mas na época de Jesus já era um pouquinho diferente, mas no Antigo Testamento eles faziam as cidades fortificadas. Eram cidades separadas da cidade. E para aquela cidade, algumas pessoas excluídas da sociedade iam para aquela cidade. E uma delas eram os leprosos. Os leprosos eram considerados impuros, os leprosos eram considerados amaldiçoados. Os leprosos não podiam ser gente, e não eram gente, considerados longe da sociedade. Outro, centurião. O centurião era romano.
E os romanos, naquela época, era o povo que dominava Israel. Então, o centurião era um gentil, que era gentil. Gentil era considerado todas as pessoas que não eram judeus. E os judeus eram o povo de Deus, é o povo escolhido por Deus. Mas os gentios eram um povo separado de Deus. Então, os judeus consideravam que os gentios não eram dignos de Deus. Um centurião, ele era o que, além de ser romano, era um cara que trabalhava para o governo de Roma. Não era um cara comum. Era um cara odiado. Não merecia conversar com Deus, não merecia estar com Deus, não merecia falar com Deus. Excluído da sociedade. A mulher do fluxo de sangue. Gente, assim como o leproso, a mulher de fluxo de sangue era uma mulher que tinha 12 anos. Não eram 12 dias, não. 12 semanas, não. 12 anos. 12 anos. Enferma com fluxo de sangue. E aí, aqui, a gente precisa voltar para a cultura dos judeus. Quando os judeus, uma mulher, no período menstrual, era uma mulher que não podia ninguém tocar, era uma mulher impura. Naquele período era impura. Ninguém tocava. Aí você vê uma mulher há 12 anos desse jeito. Ou seja, era excluída da sociedade, era amaldiçoada, não podia estar entre as pessoas, não podia tocar, não podia entrar no templo, não podia estar na presença de Deus. Mas eu amo Jesus, porque Jesus Cristo não veio para aqueles que se consideram saudáveis, Jesus veio para aqueles que se consideram doentes. Eu não sei qual é a tua lepra hoje. Eu não sei o que é que a sociedade está dizendo para vocês. Assim, você, desse jeito, você não pode estar na presença de Deus. O que tu faz, Deus não te aceita. Onde você está, Deus não está lá. Isso aí não, isso aí não, isso aí não. Deixa eu te falar uma coisa. Diante de Jesus você é amado. Diante de Jesus você é aceito. Não fica preocupado com o que é que a multidão está dizendo. Se chega para Jesus, porque Deus te ama, Deus olha o teu coração, Deus olha a intenção do teu coração, Deus olha o que você é aos olhos dele. Jesus olha quem você é aos olhos dele, não é nos olhos da multidão. A multidão pode dizer não, a multidão vai te dizer não, não chega, a multidão diz, Deus não te escuta, o que você faz, Deus não te escuta. Vai do jeito que você está, é Ele que vai dizer para você, filho, deixa eu dizer uma coisa, isso aí eu não gosto, isso aqui precisa mudar, é Ele que vai dizer. Eu sempre digo o seguinte, a graça, escute isso aqui, gente, isso aqui é muito importante, escute você, isso aqui é muito importante. A graça sempre vai dizer assim, é possível. Diga comigo, a graça vai dizer, é possível. Vamos lá, a graça vai dizer o que, gente? É possível falar com Deus, é possível ser perdoado, é possível Deus te escutar, é possível ser transformado, é possível entrar, é possível. A verdade vai dizer, é preciso. Diga comigo, a verdade vai dizer, é preciso. É a verdade que vai te libertar, é a verdade que vai te guiar, é a verdade que vai te direcionar, é a verdade. E o que é verdade, pastor? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a voz do Espírito Santo. É ela que vai dizer, é possível, é preciso. É preciso fazer o quê? Ela que vai dizer. Não se preocupa, se chegar diante de Deus, não se preocupa, porque a graça vai dizer assim, é possível. É possível sim, é possível sim, é possível sim. Mas a verdade vai dizer assim, é preciso você mudar isso, é preciso você sair disso, é preciso você falar diferente, é preciso. Mas é quem que vai dizer, gente? Diga comigo, quem vai dizer o quê? A palavra. O problema é que a religião quer entrar onde a verdade nunca disse nada. Regra por regra, fazer por fazer, ir por ir.
E por isso que as pessoas se amarram hoje, por isso que as pessoas se decepcionam hoje, por isso que as pessoas se confundem hoje. Porque às vezes nós, líderes, nos colocamos como a verdade, nós não somos a verdade, não somos a verdade. Às vezes a igreja se coloca uma verdade, mas a igreja não é a verdade. E, gente, só existe um, que é o caminho, a verdade e a vida, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. A gente precisa ter a coragem de dizer assim: ei, é possível, sim, leproso, é possível, ei, mulher do fluxo de sangue, é possível, centurião, é possível. Agora a verdade vai dizer assim: é preciso você fazer isso, é preciso você fazer isso, é preciso você tomar outro caminho, é preciso você fazer. Foi assim com a mulher flagrada em adultério. Apedrejar, a lei diz isso, tem que matar essa mulher. Ok, quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Tem alguém que te acusou? Não, Senhor. Eu também não te acuso. Graça, eu não te acuso. Verdade, vai. Não vive mais do jeito que você está vivendo. Estão entendendo, gente? Essa história, essas 3 histórias me chamam a atenção de que eu e você, olha a palavra de Deus para ti, olha o que Deus tem para a tua vida hoje. Eu não sei o que é que você veio buscar hoje. Pode ser que seja algo diferente. Hoje Deus está dizendo assim: filho, busque minha graça, esteja aberta a minha verdade. Busque a minha graça. É possível, pastor, é possível, é possível, é possível. Tem medo de dizer isso? Tenho não, é possível. Por quê? Porque graça e verdade andam juntos, é inseparável. Não existe graça sem verdade, não existe verdade sem graça. Então, quando alguém aceita a graça, o pacote vem junto, vem verdade. Se abra, porque Deus vai dizer: filho, é possível. E quando você chegar perto de Jesus, Ele vai dizer assim: agora eu vou fazer o que eu sei fazer na tua vida. Amém, gente? Outra coisa que eu aprendo nessa história, né? Eles estavam na multidão, mas não eram multidão. Todos eram indignos, mas Jesus amou, Jesus recebeu. A terceira coisa que eu aprendo nessa história: cada um tinha uma fé diferente. Diga comigo, cada um tinha uma fé diferente. Por isso que o tema dessa pregação hoje é assim: você que escolhe. Diz para a pessoa que está ao seu lado: você que escolhe. Vai lá, diz assim para a pessoa que está ao seu lado: você que escolhe. Você que escolhe o quê, pastor? Você que escolhe como é que Deus vai tratar contigo. Interessante, 3 histórias, diga comigo, 3 histórias. A primeira história do leproso, ele precisava que Deus o tocasse. Não era todo leproso, não foi todo leproso que Deus tocou. Interessante, né, gente? Não foi todo leproso que Deus tocou, mas esse, ele tocou. Ele tocou. Quem sabe, para ele dizer assim: será que ele me ama mesmo? Será que ele realmente se importa comigo? Será que é só conversa? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Diz assim: tudo bem, além de eu te curar, eu vou te mostrar outra coisa. Eu te amo. Tocou nele. Gente, quem toca no leproso é porque é maior do que o leproso. Cara que toca no leproso, porque é maior do que o leproso. Eu não sou Jesus, não tenho esse poder todo, não. Mas não sei por que eu tinha lido essa história, e na época veio uma senhora, foi falar comigo, aí, pastor, não fala perto de mim não, que eu estou gripada demais. Eu estava com uma fé tão grande, eu disse assim: olha, não é a tua doença que vai contaminar, mas a minha saúde que vai te curar. Eu abracei, em nome de Jesus, seja curado. Gente, eu não sou Jesus, não. Ainda bem que eu não peguei gripe, graças a Deus. Mas só para você entender, essa história, só para você entender. Jesus Cristo fez assim: Senhor, minha fé
Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me limpar. Jesus tocou. Tem gente que precisa ser tocado por Jesus hoje. Deus, eu quero ser tocado pelo Senhor. A tua fé é desse jeito. Ei, é você que escolhe. Ei, é você que escolhe. É você que escolhe. Eu estava numa conferência, 2 semanas atrás, estava com o Lucinho, pastor ali da Lagoinha. Ele contou uma história incrível, incrível. Ele é louco de pedra. Louco de pedra, louco mesmo. E a mensagem dele é louco por Jesus. Tudo que é loucura por Jesus, ele já fez. Um dia ele estava no shopping, ele viu uma pessoa ali da Lagoinha, e era um rapaz que estava frequentando a Lagoinha, e era um rapaz homossexual. Ele se encontrou no shopping com ele. Ele disse: rapaz, pastor, tudo bem, estou indo na Lagoinha. Que joia e tal. Só estou fazendo, não, estou dando uma voltinha aqui. Aí o Lucinho disse: você quer tomar um café comigo não? Ele: bora, né, pastor? Aí ele pagou o café pro cara e disse: rapaz, tal e tal, não sei o quê. E o cara começou a chorar ali e tal, ele falando das coisas de Deus, falando da coisa de Deus. É possível, graça de Deus, Deus te ama, tal. Verdade, mas é preciso. Verdade, graça, amor, servir. E naquele dia, pastor, aquele cara começou a chorar e disse: pastor, o senhor não tem medo não das pessoas olharem a gente aqui, o senhor comigo? Ele disse assim: o perigo não é você, não é eu com você, é você comigo. Se eu fosse você, eu me preocupava o que as pessoas vão dizer, você comigo. Como assim? Sim, não é o que você faz, é o amor de Deus que é maior na sua vida. É o amor de Deus. É o amor de Deus, é o amor de Deus. Gente, que sejamos uma igreja, que as nossas convicções sejam tão grandes, que Deus na nossa vida seja tão grande, que a verdade de Deus seja tão grande, que não é o mundo que vai nos influenciar, mas é a gente que vai influenciar o mundo, é a gente que vai contaminar, que vai sarar o mundo. Nós que somos luz, nós que somos sal, é a gente quando entrar, é as trevas que tem que se incomodar quando você chegar. É as trevas que tem que se incomodar quando você chega. É o diabo que vai se incomodar que você chega. Para aquele leproso, Jesus tocou naquele leproso. E não foi a lepra que contaminava Jesus, mas Jesus que fez a lepra sair. Diga comigo: tocou. O centurião, uma fera diferente. Jesus falou: eu não sou digno, Senhor. Eu digo: se eu entrar na minha casa, eu não sou digno, Senhor. Fala, que é assim que eu creio. Diz que é assim que eu creio. Você que escolhe. Deus, eu sou daquele que eu preciso ser tocado pelo Senhor. De repente você tem uma fé diferente. Pastor, eu sou daquele que eu preciso que Deus fale comigo. Eu gosto quando Ele fala comigo. Eu já disse aqui, alguém pergunta: como é que Deus fala com a gente? Gente, eu não sei não. Não sei se é em cima, não sei se é embaixo, lado direito, lado esquerdo, na frente, atrás, eu não sei não. Mas eu sei de uma coisa: quando Deus fala com a gente sabe. Aquela coisa: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E como é que Deus fala com a gente, gente? Palavra. É palavra. É aqui. É aqui que Ele fala. O que você está esperando, meu irmão? Pastor, que Deus fale comigo. Ei, abre a palavra de Deus, comece a ler a palavra de Deus. Mas deixa eu dar uma dica para você. Eu sei que não tem ninguém aqui desse jeito. Graças a Deus não tem ninguém aqui desse jeito. Mas tem um pessoal que não veio, né, que não veio daqui. Não tem ninguém aqui. Que fala, Senhor, comigo.
Gente, não tem ninguém aqui desse jeito, graças a Deus. Diga assim, graças a Deus. Tem gente que está dizendo assim, Deus está falando comigo. Brincadeira à parte, gente, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você chega e diz assim, lê um texto, você nem tem noção do que é que está entrando no teu coração. Continua lendo. Continua lendo. Estou entendendo. Ei, gente, o pessoal diz que laranja tem vitamina C. Eu não vejo, não. O pessoal diz. Detox, olha, bota aí, mistura laranja com não sei o que. É detox, faz um bocado de cor no corpo. Tu vê? Mas você toma. E você crê que entrou alguma coisa. E alguma coisa está fazendo aqui. Gente, se a gente crê que alimento faz isso conosco, quanto mais a palavra de Deus. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a ler a palavra. Começa a ler a palavra. Começa a ler a palavra. Começa a ler a palavra de Deus. Em momentos da sua vida vai fazer assim, ó. Deus falou. E quando Deus fala, meu amigo, pode ficar. Ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém tira. Assim, e o pessoal fica dizendo aqui, ei, Deus falou. Deus falou. E Deus falou. E Deus falou, e é isso que eu vou segurar na minha vida, é isso que eu vou segurar na minha vida, é isso que eu vou segurar na minha vida. É desse jeito, quando Deus fala, meu irmão, Deus fala, Deus fala. Precisou, a minha fé, se Deus tocar. O outro diz, Senhor, eu preciso que o Senhor fale. A outra, assim, se eu tocar em Jesus. Se eu tocar em Jesus. Eu acho incrível aquela mulher. Multidão apertava Jesus. A multidão. Se ela não abriu mão. Se eu tocar em Jesus, o que é que eu vou fazer? Sei lá. Eu quero é tocar em Jesus. Faz isso não. Eu vou tocar em Jesus. Ei, não vai não. Eu vou tocar em Jesus. Ei, não vai não. Eu vou tocar em Jesus. Eu vou tocar em Jesus. Eu vou tocar em Jesus. Porque eu creio quando eu tocar em Jesus. Ah, querido, eu não sei qual é a tua fé. Senhor, toca a minha vida hoje. Toca a minha vida hoje, Jesus. Toca a minha vida hoje, Jesus. Toca a minha vida hoje, Jesus. Deus, eu estou precisando do teu toque, Jesus. Quem sabe você hoje está dizendo, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Ah, Deus, é uma decisão tão importante para mim. Eu não quero ouvir a voz de ninguém. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Deus, eu não quero ouvir o que o pessoal está dizendo, não. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Ei, você que escolhe. Tem outros que dizem, não, pastor, eu preciso tocar nele. Eu preciso tocar nele. Aquela mulher, assim, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. E Jesus diz assim, ei, alguém me tocou. Alguém me tocou. Espera aí. Sim, Senhor, tá legal. Todo mundo te toca. Todo mundo está te apertando. Assim, não é todo mundo. Tem uma pessoa que não é todo mundo. Tem uma pessoa que a fé dela é me tocar. E aí a mulher diz, Senhor, sou eu. Eu te toquei. Eu te toquei. Eu acho lindo essas três histórias. É que todas as três histórias, os três seguiram uma coisa: Jesus Cristo. Jesus Cristo.